Então começamos hoje o dia do tour da excursão com a galera. Juntou vários gringos aqui numa van, sabe o que dá, né? Dá que ninguém sabe porra nenhuma e tá todo mundo tentando desenrolar espanhol. Mas começou o tour com La Plaza das Três Culturas, que imagino que tem a ver com a conjunção das culturas hispânicas, indígenas da época. E tá faltando uma cultura aí que eu descobri ainda, mas a gente vai descobrir já já, então espera aí. Alerta, 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 cultura no momento. Fala galera, estamos aqui na Plaza das Três Culturas e fiz meu estudo, fiz meu reconhecimento de área, tudo no entendimento. Aqui é chamada Plaza das Três Culturas por quê? Porque representa estágios culturais da criação do México. Então por aqui, de frente a esse prédio, vemos a época de quando os aztecas chegaram a conquistar e chegaram na cidade do México. À frente vemos uma construção da época colonial e logo depois vemos uma construção do México moderno. O porquê como dizem, da importância dessa plaza é porque tem um conteúdo muito histórico das três gerações, esses três estágios da cultura que desenvolveu para ser a cultura do México. E com isso, e com o meu espanhol muito desenvolvido, eu perguntei pro povo como que se desenvolveu essas três culturas, esses três estágios. O que aconteceu é o seguinte: como vem aqui os templos, isso aqui são só os restícios dos templos, né? São todos destruídos, eles costumavam ir lá para cima. Mas a cidade do México foi constituída muito principalmente pelos índios e pelos aztecas, que no caso são aztecas na época, que viviam na região norte do México, não na cidade do México. Região norte, mais perto dos Estados Unidos. Desde aquela época os caras queriam construir muro já, só pra você ter ideia. O que aconteceu é o seguinte: de acordo com a religião deles, o deus da guerra deles, dos aztecas, o cara, gente fina demais, falou: vem comigo que eu sou poderoso e fala o que eu tô te falando porque é sucesso. E falou: olha, vocês estão na região norte, vocês têm que ir mais em direção ao sul e a terra prometida vai ser a terra onde vocês vão encontrar uma águia que está devorando uma cobra. Por isso que se vem o símbolo da bandeira do México, aquela águia comendo a cobra no meio, que se encontra bem no meio da bandeira do México. Quando eles chegaram aqui na cidade do México, eles encontraram a tal da águia comendo a cobra e começaram a construir os seus templos aqui perto. Mas não, 1200, 1300. Agora um ano, eu não sou arqueólogo. O que aconteceu é o seguinte: nos anos de 1500, chegaram os espanhóis, arregaçando a porra toda, chegaram destruindo tudo, chegaram o conquistador, né? Chegou o Grande Cortés lá, o famoso dos livros dos historiadores. Depois vocês falam que o Thiago não é cultura, o Thiago é muita cultura. Chegou o Grande Cortés e os cabra-machos tiveram a cara de pau de, na época colonial, chegarem aqui, destruir a cidade inteira do México. E os pilantras pegaram os México dos templos destruídos, os México pegaram os tijolos dos templos destruídos para construir as próprias as construções de época colonial, como aquela Bastilha ali. Então vieram aqui destruir os templos aztecas para como tomar conta da cultura e para impor uma cultura diferente, ensiná-los uma língua diferente e usaram os tijolos, cara, para construir os próprios prédios. É uns caras de pau demais. E ao mesmo tempo, o outro motivo que muitos anos depois, em 1810, quando teve a Revolução da Independência Mexicana, foi quando começou a ser o terceiro estágio da cultura mexicana, onde vemos aqui nos prédios mais modernos ao redor. Então aqui essa praça é chamada Praça das Três Culturas porque tem realmente um templo, restício dos templos aztecas, um edifício da época colonial, onde os hispânicos estavam dominando e apropriando e reconstruindo a cultura. E logo depois, do lado, temos prédios de época moderna aqui na cidade do México. Curioso da cidade do México, que ela era bem propícia a terremotos. Então nessa região havia muitos mais prédios modernos, como agora só tivemos poucos, mas a maioria deles tombou num grande terremoto que teve na época de 1860. E somente alguns desses prédios se mantiveram em pé. Um pouquinho de história para vocês, mas é muito interessante essa praça aqui porque tem muita importância, né? É onde vemos os três estágios do desenvolvimento da cultura mexicana. E esse é o vídeo de hoje, com um pouquinho de história do México, mas principalmente a cidade do México. Agora você já sabe que aquela guiazinha comendo a cobra lá tá no meio da bandeira. É nóis.